Bom dia, irmãos, que a paz do Mestre esteja com vocês, que Jesus abençoe não somente esse instante do nosso encontro, mas o lar de vocês, ou aonde vocês estiverem assistindo, durante a semana também. Vamos todos nesse instante acalmando os nossos corações, para que a gente possa, sim, aproveitar as palavras que serão ditas, para que a gente possa acolher com o nosso coração e pensamentos abertos, para que a gente possa, sim, colocá-las em prática. Jesus, quando ele trouxe as suas palavras, ele trouxe para que a gente pudesse aprender com elas e colocar em prática. Vamos acalmando o nosso coração, entrando em comunhão com os nossos mentores, com a espiritualidade amiga, com os anjos da guarda, com aquele do qual acompanha você no decorrer do seu dia a dia. Assim, já calmos e unidos à espiritualidade, nós vamos agradecer a Jesus, coração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, e livra-nos de todos os males, pois é teu reino, poder e glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meu nome é Patrícia, eu fui convidada a falar com vocês hoje da Casa Peregrinos do Caminho a respeito do livro Fonte Viva. Talvez vocês não consigam visualizar, mas é a lição número 7. Fonte Viva, quem escreveu foi Emmanuel com Chico Xavier. Pelos frutos vos conhecereis. Quem diz isso é Jesus. Quem nos fala a respeito do Fonte Viva, que é utilizado as palavras, é Mateus. Mateus 7,16. Mas para a gente entender um pouquinho a respeito de pelos frutos, a gente vai falar algumas coisas e também foi utilizado outros trechos bíblicos, que quem fala é o Lucas, do capítulo 6, versículo 43 ao 45. Mateus, ele fala nesse 7, ele vai também do 15 ao 20. Mateus, ele fala também no trecho 24, que vai do 4 ao 5, do 11 ao 13, do 23 e 24. Marcos 8, do 5 ao 6, do 21 ao 22. Então, ou seja, todas essas informações do qual a gente falar hoje está na Bíblia relacionada a esses versículos e esses discípulos do qual eu falei para vocês agora, tá? Bom, no Fonte Viva, quando Emmanuel ele veio nos trazer essas informações, ele descreveu da seguinte forma. Começa-se da seguinte forma. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela impotência, tudo é nem mais. Nem pelo rebanho dos ventos, nem pela pontas ressecas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela brutez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente. Quando Jesus ele veio nos trazer essas informações pelos frutos, ele estava nos dizendo o seguinte: por seus frutos o conhecereis. Então, por que é utilizado dessa forma? Nem pelo tamanho, nem pela casca, nem pelas folhas, para a gente poder entender de uma forma mais clara o que é que ele está querendo nos dizer. É uma forma lúdica. É tão fácil a gente conseguir entender o que ele está querendo dizer, que é o seguinte: nós temos uma árvore lá no nosso quintal, mas a gente não sabe o que aquela árvore vai dar. Pode ser um pé de goiaba, pode ser uma moreira, pode ser um pé de manga, a gente não sabe. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que esperar. Tem que esperar, porque a natureza de cada um é o que cada um tem. Ou seja, o que aquela árvore for florir e dar de frutos, a gente vai ter que esperar para a gente saber o que é. Mas esse esperar, gente, é uma forma lúdica que ele está querendo dizer. Porque a árvore em si, ela tem que crescer, ela tem que se desenvolver. E quando ele fala isso para a gente através dessas palavras, que somos frutos, pelos frutos, e nós somos os frutos dessa árvore, ele está querendo dizer o quê para a gente? Nós, seres humanos, aqui na Terra, vocês hoje que estão escutando essas palavras, são todos redirecionados à palavra árvore, ou seja, Jesus, se estivesse falando de nós hoje, ele diria isso: pelos teus frutos vos reconhecerei. Então, nós somos a árvore. Os frutos é o que na nossa vida hoje?
são as nossas atitudes. É aquilo que a gente faz no decorrer do nosso dia a dia. É aquilo que eu planto e vou colher depois. É aquilo que eu faço em termos de trabalho, em termos de pensamento, em termos de livre-arbítrio. Como é que eu me dou durante o decorrer dos meus dias? Por que ele fala dessa forma para a gente? Porque ele sempre quis dizer da seguinte forma: nós temos dentro de nós uma natureza íntima, nós seres humanos. Essa natureza íntima, ele nos diz que são os pensamentos, as atitudes e as ações neste mundo que a gente vive. Se eu tenho uma natureza raivosa, que tudo reclama, que tudo xinga, que tudo explode, ele já sabe mais ou menos como eu sou. Se eu tenho uma atitude de não auxiliar ao próximo, mesmo vendo que ele está precisando, já sabe como eu sou. Se eu tenho uma ação relacionada ao mundo do qual eu só desejo mal, também já se sabe como eu sou. Então, quando ele fala isso para a gente, ele quer dizer o quê? Que nós temos que nos olhar. Nós temos que parar para pensar o que é que essa nossa identidade íntima, essa nossa identidade espiritual, está nos mostrando. Todo mundo tem uma idadezinha espiritual dentro de você. Essa idade espiritual é a nossa capacidade de agir no bem ou no mal. Bom, todos nós já ouvimos falar que nascemos, que estamos aqui na Terra, e que somos centelhas de vida. Então, quando Deus nos fez, criou a centelha, a sua imagem e semelhança, nós estamos aqui. Nós temos o bem e o mal. Aí vai do que a gente faz. Eu estou agindo corretamente do lado do bem ou eu estou agindo do mal? Mas, Patrícia, do lado do bem, eu faço coisas boas. Mas você faz as coisas boas de acordo com as leis de qual Jesus ensinou a gente? Você está agindo da forma que ele veio nos ensinar? Nós, hoje aqui na Terra, nós precisamos entender que existem espíritos com muita experiência, muita idade espiritual, de uma natureza íntima muito grande. São esses seres, essas pessoas, esses espíritos, que têm essa bagagem, que já na sua vida tem uma forma de agir corretamente. Eles não fazem atitudes errôneas, eles não têm com pessoas pensamentos errôneos, eles não têm atitudes e ações errôneas, eles agem corretamente em qualquer sentido. Então, a sua conduta e suas atitudes apenas produzem bons frutos. E nós espíritos aprendizes, como é que somos? Como é que nós estamos na nossa reencarnação presente? Nós somos um grupo de seres, de espíritos, que dentro do processo de conduta, dentro do processo de natureza íntima, ainda estamos engatinhando, nós estamos aprendendo. Nós ainda temos atitudes que, na média dos espíritos encarnados na Terra, somos primitivos. Nós ainda precisamos mudar dentro do nosso coração algumas atitudes do qual a gente não consegue, não teve ainda condições de entender. Porém, nós estamos caminhando, por isso dizemos que estamos engatinhando. Nós estamos, a cada dia da nossa vida, aprendendo um pouquinho mais. Nós estamos vivenciando a infância espiritual. Por que a gente fala a respeito da infância espiritual? Por causa das nossas atitudes. As nossas atitudes, elas ainda produzem frutos de sofrimento, ainda produzem dor em nossas vidas. A gente ainda está nesse patamar, a gente ainda está caminhando dessa forma. Então, isso daí nos diz que a nossa tendência, dentro desse processo todo relacionado ao que Jesus diz, que conhecem pelos frutos, eu vos conhecereis, nós estamos em que patamar? Como é que nós estamos agindo? Todo mundo sabe que nós, hoje, já estamos optando a um pouquinho mais de conhecimento. Por que todo mundo sabe? Porque a gente já aflorou dentro do nosso coração a necessidade de entender um pouquinho mais. A gente já aflorou dentro do nosso coração a necessidade de ouvir uma palestra, de fazer uma leitura benéfica, de ler um texto do Fonte Viva mesmo, estudar em casa, ou assistir uma outra palestra, seja pelos meios de comunicação ou um filme. Nós já estamos mudando isso dentro do nosso coração. Por isso
que eu digo que já estamos numa direção diferente. Nós estamos, embora dentro desse processo de espíritos primitivos, a gente já deseja a regeneração. Logo, os nossos frutos, as nossas atitudes, elas serão de espíritos arrependidos, batalhadores, aprendizes da vida, e em busca de um rumo harmonizado, ou seja, nós estamos buscando isso, nós estamos tentando a todo instante buscar a harmonização com as leis do amor que Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a ti mesmo, sabe? Quando a gente tem aquele processo do qual a gente vê o defeito do irmão, mas não vê o da gente, a gente não tira a trave do olho. Se a partir do momento que a gente começa a tirar a trave do olho, a gente está aprendendo, a gente está se harmonizando com a lei do amor. A gente está modificando. Se a gente tinha uma atitude antes de qualquer coisa, a gente brigava, e hoje já não mais, a gente não discute, a gente não faz calúnia, a gente não briga com aquele amigo do trabalho, a gente está modificando. E esse processo de modificar está fazendo com que a gente se harmonize em relação à lei do amor. Mas, Patrícia, você está me dizendo isso, eu entendo o que você está me dizendo, é uma situação que não é tão difícil de acontecer, se eu me concentrar, se eu realmente desejar. Mas eu acho que tem dificuldade nesse caminho aí, sim. Por que a gente fala esse processo de tem dificuldade? Há situações na vida da gente que tem um momento de que a gente espera tanto da outra pessoa, a gente espera tanto que aquela outra pessoa dê em troca aquilo que a gente está fazendo, que nós somos egoístas ainda, que a gente fica esperando, a gente não faz pelo amor, a gente faz pela espera do ter algo em troca. Esse espera de ter algo em troca faz com que a gente crie decepções em relação às pessoas que estão em nossa volta. Seja aquelas pessoas que nós amamos, ou aquelas pessoas que ainda iremos aprender a amar. Esse processo do qual a gente está vivenciando, muitos vivenciam, seja no meio familiar, no meio profissional, seja em qualquer meio do qual a gente vivencia, a gente ainda não conseguiu entender que cada um dá o que tem conforme a sua natureza. Lembra que eu falei atrás que todo mundo tem uma natureza íntima, que nós temos centelhas divinas, nós temos o bem e o mal, todo mundo passa por esse processo, então cada um dá conforme a sua natureza. Se a minha natureza é de bater o dedo na cômoda de manhã e já falar um belo de um palavrão, vai sair da minha boca um belo de um palavrão. Agora, se a minha natureza está dizendo que eu bati o dedinho ali, ai, bendito seja, pronto, já é diferente. A harmonia daquele processo já foi diferente. A energia já foi diferente. Então, isso daí já nos diz como nós somos por dentro. Mas, Patrícia, você está falando que cada um é assim por dentro, porque cada um dá realmente o que está dentro do coração. Todo mundo já ouviu ou já deve ter ouvido falar que a boca fala que o coração está cheio. Então, quando a gente fala isso da boca para fora, esse palavrão do qual eu chutei ali, quer dizer o quê? Eu estou precisando modificar algumas coisas dentro do meu coração, da minha forma de viver, da minha forma de pensar, da minha condução em relação à minha vida, aos meus aprendizados. Porque senão eu vou continuar batendo o pé e vou continuar falando palavrão, que não é legal, gente. A energia não é bacana, tá? Mas nós também temos o quê? Nós temos que entender que todo ser ele tem algo para dar. A gente não pode ficar esperando muito, porque cada um é cada um. Cada um tem os seus limites, cada um tem os seus anseios, cada um tem o seu eu dentro de você. Então, se eu tenho esse processo de falar palavras de baixo calão, uma pessoa vem me provocar, eu automaticamente vou falar isso para ela. Agora, se ela não entende que eu tenho isso dentro de mim, é o que eu posso dar, ela espera o quê? Que eu jogue flores para ela? Não é assim que funciona. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente espera de uma pessoa alguma palavra boa e ela não vai nos dar. Assim como a gente também pode fazer. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Como que a gente age, o que a gente faz, quais são as pessoas que estão no nosso caminho. A gente tem que refletir a causa dessas nossas decepções em geral com as pessoas, tá? Nós também gostaríamos muito de poder amar a todos, porque se nós estamos já seguindo a caminhada de Jesus, nós sabemos que nós temos que amar. Mas e se amar
Às vezes ele é dificultado muito. Mas ele é dificultado por quê? Porque nós precisamos vivenciar e exercitar a humildade. Nós precisamos diminuir a nossa pretensão em relação àquilo que a gente quer. Nós temos que aceitar os limites que nós temos, o limite de cada ser, o limite da minha pessoa. Porque nós também, eu, Patrícia, você que está assistindo, em determinadas situações cotidianas, através dos nossos pensamentos, a gente dá aquilo que a gente tem, nada além disso. Não tem como eu dar uma coisa que eu não tenho. Não tem como eu demonstrar a paz sem que dentro do meu coração não tem paz. Não tem como eu querer auxiliar alguém que está passando por um momento difícil, sendo que dentro de mim tem um turbilhão de coisas errôneas acontecendo. Então, para eu auxiliar alguém, eu tenho que estar bem. Para eu dar paz a alguém, eu tenho que estar bem. Para eu amar alguém, eu tenho que me amar. Tudo isso, gente, a gente consegue trabalhando dentro de nós mesmos, fazendo o processo de autoconhecimento. O autoconhecimento é uma coisa que a gente fala muito dentro do Espiritismo, muito dentro da palavra do Espiritismo. Por quê? Porque através do autoconhecimento é que a gente consegue se mudar. Por isso que a gente fala bastante. Muitas vezes, a gente está dentro do processo de crescimento abalado e a gente fica esperando o retorno, como eu disse anteriormente, e as pessoas, elas vêm com a gente através daquilo que a gente não quer ouvir, ou simplesmente vira as costas, finge que nada está acontecendo, e causa decepção na gente. E esse processo de decepção, de mágoas e ressentimentos, se nós não tomarmos conta de nós mesmos, nós perdemos a humildade. Porque a gente dá tanta atenção àquela situação, que a gente para de olhar aquela pessoa como um irmão. A gente deixa de olhar aquilo ali, aquele ser, como um irmão que está também caminhando, que está também tentando dia a dia se melhorar. É como a gente fala assim, a gente vê tanto o defeito do nosso irmão, mas não vê o da gente. Mas, Patrícia, está falando isso para a gente por quê? Estou falando isso porque há necessidade da gente entender que muitas e muitas vezes nós estamos sendo uma árvore que está dando mau fruto. Porque eu não estou falando do outro, estou falando de nós. De uma forma geral, Jesus disse, pelos frutos, os seus frutos conhecereis. A gente tem que falar de uma forma ampla, tanto para quem está ouvindo e para a gente mesmo. A gente sempre fala assim a todo instante, principalmente durante as nossas orações, as nossas vibrações, ou depois mesmo de ouvir uma palestra, com os nossos pensamentos. Eu quero melhorar, eu vou conseguir. Eu estou melhorando. Eu quero isso para mim, mas aí, qual é a ação que eu fiz hoje para vencer as minhas imperfeições? Para fazer com que eu caminhasse numa direção da felicidade? O que é que eu estou fazendo? O que eu fiz hoje? A gente está falando de hoje. Deus nos deu a oportunidade de todos os dias, na hora que amanhece, a nossa vida recomeça. A gente tem uma nova oportunidade de mudança, de aprendizado, de se melhorar, de dar bons frutos. O que a gente está fazendo? A gente fala que a gente quer amar o próximo, como a nós mesmos, a gente quer olhar aquele familiar com bons olhos, os nossos colegas que são incômodos com bons olhos, aquele adversário que fica atacando a nossa paz. Mas e aí? Eu estou aprendendo com as minhas faltas, com os meus defeitos, eu estou tentando modificar isso, eu estou utilizando um padrão de conduta melhor do que eu utilizei ontem, porque na minha última palestra, eu ouvi lá que eu deveria ser bom e humilde de coração. Eu já tinha ouvido que eu tinha que ter humildade, mas eu consegui obter essa humildade? Como que eu estou? Hoje eu já estou ouvindo de novo. Sinal de que amanhã eu tenho que tentar ser humilde. Então, aquele colega de trabalho que me tira a paz, eu vou fazer uma prece em relação a ele, vou pedir para que Deus abençoe e clareie a nossa convivência, para que assim eu possa ser um ser melhor e ele também. Para que assim possa brotar dos frutos dessa união que nós vivenciamos no trabalho. É assim que a gente deve viver, é assim que a gente deve fazer. Cada dia um pouquinho. Nós temos dificuldades ainda. Todos os dias da nossa vida a gente tem dificuldade. Porque é igual eu falei anteriormente. Para Jesus reconhecer a gente pelos nossos frutos, a gente tem que ter um ideal de ser uma pessoa melhor.
Mas se eu não tomei conta do meu coração e minha boca continua soltando palavras que não são bacanas, como é que eu estou? É isso que a gente tem que vivenciar. Porque os nossos frutos, é necessário que a gente se harmonize para que a gente tenha. Sem harmonização, a gente não tem. E os nossos lábios vão continuar saindo palavras que dentro do nosso coração está cheio. Mas está cheio do quê? De mágoa, de rancor, de inveja, de dor de cotovelo. Como é que o meu coração está? Tudo isso que eu falei para vocês envolve uma coisa muito grande dentro da vida da gente. Muitas vezes a gente tem diversos vícios e defeitos que nós mesmos não percebemos, que nós não classificamos dentro da nossa vida, e consecutivamente a gente tem alguns problemas relacionados a isso. Por quê? Porque vai saindo de dentro da gente. Vai saindo. E a gente tem que saber identificar isso dentro do nosso coração. Porque a gente está em desarmonia. A gente, em desarmonia, a gente não consegue visualizar aquilo que a gente quer ser. A gente só é. E a gente precisa visualizar aquilo que a gente quer ser. Porque de uma coisa eu tenho certeza. Se você senta para ouvir uma palestra, seja virtual, ou quando vocês ouviam no centro, ou quando vocês assistem a uma outra tipo de palestra, ou faz uma leitura, um estudo benéfico, você já não é o mesmo do início. Seja da leitura, da palestra, seja do filme, você já não é, você já mudou. Alguma coisa dentro do teu coração já floresceu. E é isso que a gente tem que fazer todos os dias da nossa vida. A gente tem que deixar de lado alguns vícios, alguns defeitos, tentar retirar isso de nós e conduzir a nossa vida para que a gente possa, sim, ter dentro do nosso coração sentimentos bondosos para a gente começar a colocar em prática. Porque senão a gente não consegue. Bom, isso tudo a gente só consegue fazendo a autoeducação, se olhando. Mas eu não sei fazer isso, Patrícia, eu ainda não consegui me olhar. Vou falar para você como que você pode fazer isso. Sabe quando a gente vai dormir à noite? E muitas vezes a gente deita a cabeça no travesseiro e a cabeça da gente começa a pensar em trocentas milhões de coisas. Uma daquelas coisas ali, pelo menos, uma das coisas que você pensou naquele momento, é o que você precisa mudar dentro do seu coração. Então, se você começar a analisar aquilo ali, você vai começar a perceber. Mas eu não vou conseguir dormir depois. Você vai conseguir dormir sim. Porque a partir do momento que você reconhece em você o que você precisa mudar e amanhã você começa a mudar, sua consciência vai ter mais paz. Quando Jesus ele falou lá no início para a gente que nós temos uma natureza íntima, a gente fica pensando, mas natureza íntima, Patrícia? Acabei de falar dela e não percebemos. Analisa isso. Analisa o que é a nossa natureza íntima. Já vamos falar disso daqui a pouco. Esse processo de autoeducação que eu estava falando com vocês aqui, que é necessário que a gente se faça, muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho. Por isso a gente tem a ajuda do centro e das palestras, tá bom? Para que a gente possa, sim, nos conduzir da melhor forma possível, que a gente possa, sim, aprender a fazer esse processo, tá? Não podemos esquecer que dentro disso tudo tem também algumas coisas que fazem com que a gente trave, que sejam nossos adversários cotidianos, que venham algumas vezes nos decepcionar, que são o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Lembra que eu falei de alguns vícios, de alguns defeitos? Isso só tende a nos atrapalhar. A cada dia que passamos por esses processos e deixamos tomar conta de nossa vida, o nosso orgulho, a gente não consegue deitar no travesseiro e ter uma noite em paz. Porque eu não tenho paz dentro do meu coração. Lembra que eu falei lá atrás? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se eu não tenho, eu não vou conseguir dar. Então, se uma pessoa me distrata, e eu acho que ela está me distratando porque ela não falou bom dia para mim, nós duas estamos no mesmo ambiente de trabalho, aquilo ali começa dentro do meu processo a mexer com o meu orgulho, com o meu egoísmo, eu vou ficando mal, não tenho paz. Agora, se ela não fala para mim, eu não vou falar para ela porque estou sendo orgulhosa, muito pelo contrário, tem que começar a mudar isso daí. A partir do momento que eu começo a mudar isso daí, eu vou começar a ter paz dentro do meu coração. É isso que eu estou querendo dizer, é isso que a gente precisa fazer, para que a gente tenha, sim, paz. A gente não pode deixar esses sentimentos sabotarem o nosso projeto, que é o projeto de vivenciar a lei de Jesus, a lei do amor. Por quê? Porque nós estamos aqui na Terra justamente para vivenciar isso. Então, se a gente deixa essas três palavras, orgulho, vaidade e
o egoísmo tomar conta da gente, a gente não vai conseguir. Muitas vezes, nesse instante do qual a gente percebe que a gente está sendo orgulhoso, vaidoso, egoísta, se apegue à prece. Se apegue à prece, porque vai abrir, você vai se abrir para a espiritualidade, ela vai conseguir chegar até você. Às vezes você precisa ali de um toque dentro do teu coração para perdoar, que vai te auxiliar a espiritualidade. Muitas vezes, nós, seres humanos, que eu falei que nós estamos na fase infantil da vida ainda, perante a vida espiritual, na infância, nós ainda temos um processo muito árduo de persistir no caminho que a gente quer seguir, que é a lei do amor de Jesus, e nós vamos cair ainda, nós vamos ter quedas muito fortes e bruscas, mas nós levantamos. Nós vamos ter quedas pequenas e vamos levantar sem nem perceber. Nós vamos ter quedas de que muitas vezes a gente vai se sentir corrompido. Mas nós, seres humanos que estamos vivenciando essa caminhada de ensinamento de Jesus, vamos fazer o quê? Vamos nos apegar à prece para a espiritualidade vir a nos auxiliar. Então, nós sempre vamos nos levantar. Não vai existir o caído. Vai existir sempre a pessoa que levantou de sua queda. Nós vamos recuperar as nossas forças e vamos seguir em frente. Porque é isso que nós temos que fazer. Nós temos a humildade, porque a partir do momento que a gente começa a ter humildade, a gente começa a reconhecer o outro como nós mesmos, a gente começa a não ficar esperando nada da pessoa, a gente começa a ter humildade e a gente percebe que nós temos a humildade de errar e prosseguir. A gente faz, sabe o quê? Do erro um aprendizado. Lembra que eu falei que a gente deita no travesseiro e não consegue, porque a cabeça fica um turbilhão, mas de repente eu percebi ali que é uma coisinha que eu tenho que mudar, que aquele erro me surgiu que eu tenho que mudar, que daquele erro, no meu momento de autoconhecimento, fez com que eu aprendesse que eu tinha que mudar e que eu tinha que fazer de uma outra forma minha vida amanhã. É isso daí. É o ser humilde e fazer do erro um aprendizado mesmo. E a gente não pode esquecer que isso pode acontecer todos os dias da nossa vida, porque quando a gente se levanta, Deus nos dá uma nova oportunidade. Mas, Patrícia, a gente precisa entender, dentro desse processo pelos frutos os conhecereis, se o verdadeiro ou o falso, bem ou mal, a gente precisa ter usando essa nossa vida, essa capacidade de entendimento, como que a gente faz para crescer esse discernimento nosso dentro da gente? Porque a gente precisa discernir que a gente está no caminho certo, porque eu estou vivendo a minha vida, eu estou tentando não ser orgulhosa, eu estou tentando não ter vaidade, eu estou tentando tratar o próximo da melhor forma possível, mas como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo? O que eu faço que eu sei que eu estou no caminho certo? Como saber se eu não estou diante de falsos profetas? Só que esses falsos profetas que eu estou falando, gente, não se assuste não, porque são os falsos profetas que estão dentro de nós. Não o que está fora, o que é o irmão. Sou eu. São as minhas atitudes desarmonizadas com a lei de Deus que me faz me tornar uma falsa profeta. Por que eu estou falando isso? Porque se eu sou uma falsa profeta dentro de tudo isso que eu acabei de falar, perante a minha vida, eu estou fazendo... Nós, gente, precisamos entender que nós temos dentro de nós uma capacidade imensa de fingir. Nós temos dentro de nós uma capacidade imensa de ser camaleão, de esconder, de nos fechar, de demonstrar aquilo que a gente não é. Nós temos essa capacidade. Então, muitas vezes, erroneamente, eu utilizo disso daí e acabo sendo o quê? Uma falsa profeta. Por que eu estou falando disso para vocês? Porque se eu, dentro do meu coração, eu estou me enganando, eu estou mentindo para mim mesmo, o que é que eu estou colocando para fora? Porque não tem, gente, como existir dentro da nossa vida
Se nós vivemos o Evangelho de Jesus, se nós tentamos todos os dias vivenciar da melhor forma possível, uma pessoa falar que eu sou má, ou eu ter para com alguém uma atitude má, mas eu preciso mudar isso. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele nos diz que a lei de Deus, ela está escrita, sabe onde? Na nossa natureza íntima, na nossa consciência. Então, a gente tem dentro de nós um processo íntimo que alerta nós quando a gente está agindo bem, quando a gente está agindo mal. Quando a gente está no caminho certo, quando a gente não está. Quando eu estou sendo uma boa profeta, quando eu não estou sendo uma boa profeta. Isso daí faz com que dentro de nós desperte e a gente perceba que a gente está fazendo errado. Mas eu faço todos os dias da minha vida e isso daí não acontece comigo, Patrícia. Por que não acontece isso comigo? Porque você não está percebendo que a espiritualidade ela está com você 24 horas por dia. Agora, se você faz e não percebeu, não se atentou, os sinais não percebeu a isso, é porque está precisando você prestar mais atenção. Aí sim você vai saber se você está no caminho certo, se você está sendo falso profeta ou está sendo uma boa profeta. Se lá no final você vai estar colhendo bons frutos ou maus frutos. A gente não pode se esquecer disso, tá? A gente vai saber de que jeito se a nossa consciência está agindo corretamente. Existem duas formas. Primeira, gente, se eu, dentro do meu coração, eu estou tendo sensações agradáveis com aquilo que eu fiz, se eu estou tendo um bem-estar duradouro, se aquilo dali me faz sentir bem, se aquilo dali me dá uma recompensa íntima, é porque eu estou agindo corretamente. Agora, quando a gente age mal, a gente tem sensações desagradáveis. Causam mal-estar, causam situações que nos fazem sentir como culpa, remorso. Isso daí nos perturba intimamente, faz com que a gente perca a nossa paz. É sinal de que a gente está agindo errado. Isso é a realidade. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe quando a gente está tão envolvido no processo de auxiliar os outros? Normalmente a gente auxilia muito dentro do centro. Ou a gente auxilia uma pessoa que é querida da gente, mas não é familiar, é querida, uma pessoa, a vizinha. Eu auxilio bastante a minha vizinha, mas o meu irmão está precisando de ajuda e eu não estou tendo capacidade de auxiliar ele. Esse não tendo capacidade de auxiliar ele está fazendo com que eu me perturbe intimamente, porque ele é meu irmão. É um sinal. É um sinal do qual a gente tem que perceber como a gente está agindo. Porque o bem e o mal, eles são forças que a gente identifica claramente dentro de nós. Não existe um ser que não identifique isso. Todo mundo tem capacidade de distinguir o bem e o mal dentro de você. Eu, vocês, qualquer um tem essa capacidade. E quando isso daí acontece, nós temos que ter consciência de que somos capazes de ajudar a nossa vida, semeando o bem para que a gente possa ter um bom fruto. Porque eu conheço o bem e conheço o mal. Eu sei que se eu semear o bem, eu vou ter um bom fruto. Se eu semear o mal, eu vou ter um mau fruto. Isso é a realidade. A nossa existência, ela serviu justamente para discernir isso daí. Jesus, quando ele nos falou, ele estava ensinando o quê? Durante o decorrer da nossa vida, a gente aprende várias coisas relacionadas ao bem, relacionadas ao mal, qual é o lado que eu segui, qual é o fruto que eu vou dar. A gente, sim, vai reconhecer sempre os cristãos pelos seus atos. Não pelas palavras que saem da boca e são belas. Não é isso. Não é porque eu falo bem, ou porque minha voz é bonitinha, ou porque eu agrado, ou porque eu falo para você só aquilo que você quer escutar, que significa que eu estou dando um bom fruto. Não é isso. Não é pelas recompensas que caracterizam as pessoas de bem. Não é isso. Mas sim pelas obras em favor do bem comum. Todo mundo reunido num bem comum. Aconteceu muito agora durante a pandemia de pessoas se relacionarem entre si e auxiliarem os outros. Coisas que não faziam antes e agora fazem. É um bem comum. São pessoas que poderão ser reconhecidas pelos seus bons frutos. Isso tudo é relacionado e sustentado a valores exclusivamente morais. São pessoas que já aprenderam que auxiliar o próximo com o coração aberto, eles vão reconhecer que eles são pessoas boas, que estão gerando bons frutos e que dentro do coração deles vão ter sensações agradáveis.
É assim que a gente vai reconhecer os bons frutos. É assim. A árvore, gente, quando Jesus fala pra gente, do trecho bíblico, ele fala assim, ele surge uma história a respeito da árvore, conta assim, a gente está falando do fonte viva, então não tem todo o processo histórico em si, mas na Bíblia, Jesus fala a respeito da árvore, e essa árvore, ela simboliza nós, todos os seres encarnados aqui na Terra. Os frutos dessas árvores são os nossos atos, são as nossas obras. A qualidade da nossa ação revela, sim, o grau do nosso adiantamento moral, caracterizando os cristãos que somos. Então, muitas vezes, nós na nossa caminhada, nós lá no nosso patamar infantil, diante da espiritualidade, pode ser que um já esteja engateando mais rapidinho, o outro um pouquinho mais lento, um já está começando a ficar de pé, o outro já está caminhando. Todos iguais. Porém, quando a pessoa consegue entender o que Jesus está querendo dizer com essa árvore, com esses frutos, ela começa a dar um passo frente. Por isso, a necessidade da gente estudar um pouquinho mais em casa, a necessidade da gente ler um pouquinho mais para a gente conseguir colocar em prática. Tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no Pessoal dos Espíritos, capítulo 14, fora da caridade não há salvação. Ela brilha no céu como a auréola santa, na frente dos eleitos. E na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecerei-os pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. A caridade. Quando a gente é caridoso com o próximo, quando a gente é caridoso com a gente mesmo, porque é uma ordem divina, foi Jesus que nos impôs isso, nós seremos uma árvore que vai dar bom fruto. Nós seremos aquele do qual Jesus dirá: passai à direita, porque pelo teu perfume de caridade eu te reconheço. Passai à direita de Jesus. Olha isso, gente, como é profundo. Então, por isso a gente deve, sim, estudar sempre na nossa casa, algumas informações passadas nas palestras, porque surgem dúvidas, surgem uma outra informação, talvez eu falei uma palavra que despertou em vocês alguma outra atitude boa, benéfica, que você quer saber mais do que aquilo que aconteceu, pesquise, procure em livros, procure uma pessoa amiga, que vai te auxiliar sempre. No Fonte Viva, ele fala da seguinte forma: assim também nosso espírito, em plena jornada, ninguém se consagra realmente à verdade e dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos nós. Ou seja, se a gente for parar para pensar hoje no mundo que a gente vive, muitas vezes a gente faz o que é certo, a gente faz o que é correto, auxilia quem precisa e fica esperando alguma coisa em troca. Não é a realidade, não é essa. A gente tem que aprender que a gente não deve esperar. Mas aí eu não esperei, mas eu fiz uma boa ação. Eu fiz uma boa ação, eu auxiliei, fui uma pessoa querida, todo mundo gostava de ir na minha casa, de chegar próximo a mim, porque eu exalava uma paz que as pessoas gostam. Aí eu já tomei assim, vou lá conversar com a Patrícia, porque eu sei que eu vou melhorar. E vinha. Eu tô assim, mas eu conheço a Dona Maria. Dona Maria, ela conversa com a gente de uma forma, ela fala umas palavras do coração. Vou lá conversar com a Dona Maria. Dona Maria passou a infância, a juventude, a velhice. Dona Maria desencarnou. Dona Maria levou o quê? Levou aquilo que está dentro dela. Jesus reconhece ela pelos frutos do qual ela plantou. Nós, que fomos lá na casa da Dona Maria conversar com ela porque a gente não estava bom, reconhecemos ela. Então não vamos esquecer. É disso que ele fala. O que a gente planta aqui, a gente vai colher. Por isso que a gente tem que ter o discernimento de entender que todos os dias podemos acertar.
vai de nós mesmos. E assim, as nossas atitudes, o nosso bom grado para com o próximo, para com o nosso irmão, vai ficar guardadinho dentro do coração dele e não vai ser esquecido. Porque assim nós conseguimos ter feito uma árvore dar um bom fruto. Assim, nós vamos ter colhido bom fruto. Assim, quando nós estivermos desencarnados e estivermos na espiritualidade, nós vamos ter lá momentos em qual a gente vai refletir a respeito daquilo que a gente fez e a gente vai ter a certeza de que fez. Isso é paz. E é o que eu desejo para todo mundo. É que a paz seja multiplicada no lar de cada um de vocês. Que a paz seja mundial. Que a gente consiga, assim, vivenciar da melhor forma possível todos os dias da nossa vida, com a fé no coração, de que os ensinamentos de Jesus nos traz não só o alívio, mas o entendimento para vivenciarmos a nossa vida cada dia melhor. Eu agradeço a oportunidade, vamos fazer as vibrações nesse instante. Peço a todos que nesse instante de vibração possa, sim, um pensamento benéfico ao próximo. Imagine um ser envolto em luz, um lugar envolto em luz, para que todos possam receber a harmonia da espiritualidade, para que todos possam ser acariciados pela bondade de Jesus. Então, nós vamos vibrar muito amor, muita luz, pelos nossos irmãos necessitados, que vivem na rua, que não têm alimento, muitas vezes estão dominados pelo vício. Que eles possam ter momentos de luz dentro do seu coração e carinho da espiritualidade. Por aquelas famílias que hoje estão desempregadas, não têm o alimento, que uma alma bondosa possa ir até eles e dar o alimento necessário. Que a espiritualidade se faça presente na sua casa, no seu lar, na sua família, para que ele possa ter o discernimento de entender tudo o que está acontecendo, mesmo que seja difícil de aceitar. Nós vibramos também pelos asilos, por aquelas pessoas que já vivenciaram tanta coisa na vida e hoje estão lá sozinhos. Que Deus abençoe a cada um. Vibramos também pelos orfanatos, para aquelas crianças que esperam a família, que não têm família, que não sabem o que é ter família, que eles recebam o carinho de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Vibramos pela fila de espera da adoção. Vibramos também por todos os hospitais do plano físico e do espiritual, da saúde física e da saúde mental. Por todos aqueles que trabalham com a saúde, seja no hospital do plano físico, no hospital do plano espiritual, aqueles irmãos que têm trabalhado tanto nos resgates de pessoas desencarnadas devido ao Covid. Nós vibramos também pelos presídios, imaginando muita luz, muita luz. Nós vibramos também pelos nossos irmãos que sofrem com doenças e pensam em cometer o suicídio. Esses irmãos estão necessitados de amor, de luz, de confiança em si mesmos. E muitas vezes acham que a vida não vale nada. Que eles possam ser tocados pelo olhar tênue de Jesus. Que possam ser envoltos em muito amor e luz. Vibramos também por aqueles que já cometeram suicídio. Que o tempo de espera possa ser de aprendizado, que o tempo de espera possa ser de auto-perdão. Vibramos pelas famílias que ficaram aqui diante desse pecado. Que tenham força, que tenham luz, que vibrem luz. Nós também vibramos pela mãe natureza, por todos os países do globo terrestre, por todas as crianças, por todas as escolas que estão retornando às suas aulas, por todos os professores. Vibramos pelo nosso país, pelos governantes do nosso país. Vibramos imensamente amor e luz, anjo Ismael, protetor das terras brasileiras. Vibramos por todas as casas de orações, seja qual for a religião, desde que pregue
ensinamento de Jesus, nós vibramos amor em nós. Nós vibramos pelo Centro Espírita, peregrinos do caminho, por todos os trabalhadores assistidos, por todos aqueles necessitados que procuram o Centro. Nós vibramos pela nossa casa, pela nossa família, seja ela a que está aqui ou a que está distante. Que Jesus possa abençoar a todos. Que o carinho dele chegue aonde se fizer necessário. Nós agradecemos, Pai, a oportunidade de aprendizado na manhã de hoje. Que possa, sim, nos envolver durante o decorrer da semana e possamos tirar bons frutos das palavras que nos foram ditas. Nós agradecemos, Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação e livra-nos de todos os males. Pois é teu reino, poder e glória para todos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada.